Jesus, jejum e jiu-jitsu. O que essas três coisas têm a ver? Bom, isso aqui na verdade eu mandei um áudio dentro de um grupo que eu criei, que chama Comunidade Turma do Gil. Inclusive vai estar aqui na descrição caso você queira entrar, é gratuito. E o pessoal gostou muito, então estou regravando aqui em vídeo para vocês. A ideia é o seguinte, às manhãs, todas as manhãs, normalmente eu faço uma certa meditação mindfulness, né? Então eu regulo minha respiração e tudo mais. Mas não é sobre essa aqui que eu queria falar. A ideia é começar com um conceito que vem lá de um cara chamado Hugo de São Vito. Né? Então, o Hugo de São Vito ele tem um opúsculo, que é um texto pequeno, que fala sobre a forma de aprender. E ali ele diz sobre a meditação como um desses aspectos do aprendizado. E aí que a gente vai começar a nossa ideia aqui, porque isso é muito importante. Vamos lá. Hoje, a gente, sem dúvida nenhuma, tem um esgotamento mental, é o que ocorre nas redes sociais, é o que ocorre no mundo no geral. Uma cultura do desempenho, de estar sempre atualizado. Você sempre fica, às vezes, angustiado por não perder nada de novo. É aquele efeito FOMO, né? Fear of Missing Out, como se você tivesse sempre na iminência de ser ultrapassado. E isso faz com que você consuma numa velocidade que nem seu cérebro, nem o seu, nem de ninguém, na verdade, deveria consumir conteúdos. E o fetiche da nossa época é esse acúmulo de conteúdos sem profundidade. Certo? Então, surge muitas vezes como até ideia de negócio, o Clube do Livro, para tentar resgatar um pouco dessa profundidade, onde existe um clamor por isso, porque as pessoas estão emburrecendo, tá? As pessoas estão emburrecendo. Mas o que isso tem a ver com jiu-jitsu, Gabriel? A gente vai chegar lá. Tá? O lance é que quando nós estamos pensando em construir algo, em desenvolver algo, seja no jiu-jitsu, na vida ou em qualquer coisa, o ponto fundamental que nós perdemos, eu não digo que nós perdemos, mas nós escondemos, né? Nós desaprendemos a fazer, é a capacidade de observar algo e deixar que aquilo se revele a você. É olhar para o mundo e a partir dessa própria observação e um certo conhecimento que se adquiriu, mas um conhecimento não necessariamente em livros. Eu tenho uma cacetada de livro aqui, mas né, eu vou dizer para você que não é exatamente só nisso que se extrai o conhecimento, mas conhecimento de vivência e tudo mais. Com base nisso você consegue tomar boas decisões. E para isso, você não precisa de mais um conhecimento, certo? Muitas vezes o que você precisa é de um jejum de conhecimento. E deixar que esse conhecimento ele se mature. O que você já tem se mature. O que eu quero dizer? Que o conhecimento que você adquiriu até agora, ele se solidifique e com a tua vivência ele se conecte. Vamos pensar lá sei lá, 400 anos de Cristo. Antes disso, né? Você pega caras, por exemplo, Anaximandro, Tales de Mileto. Esses caras tinham, Aristóteles, esses caras tinham uma capacidade intuitiva, no sentido de que eles conseguiam uma apreensão imediata do universo a partir de uma observação e criar uma relação de causa e efeito entre as coisas e determinar, por exemplo, que as estações, que existiam estações. Para nós é muito fácil hoje a gente acordar e saber que tem o outono, o inverno, o solstício de verão e tudo mais, mas nós mesmo, nós não sabemos, né? Nós não entendemos a complexidade que é alguém que não tem recurso nenhum, não tem informação no nível que a gente tem hoje, acesso a essa informação e conhecimento, e digerir. E a partir dessa intuição, de uma capacidade intuitiva de olhar para as coisas com a sua própria capacidade, sem às vezes
um conhecimento anterior. É óbvio que existe uma estrutura de conhecimento anterior, muitas vezes, que proporciona uma leitura de mundo. Óbvio, mas a criação de algo, inclusive, esse é um dos pontos muito legais que um professor que chama Miguel Nicoleles, é um baita de um neurocientista, ele fala que isso é o que nos diferencia da inteligência artificial, e por isso a inteligência artificial não nos superará como humanidade, vamos dizer assim, tá? Porque ela não tem essa capacidade de intuir. Ela age com uma base de dados anterior. É muito interessante a proposta dele. Mas a ideia é o seguinte: esses caras, eles não tinham acesso à informação que nós temos nem de perto, nem de longe, na verdade, né? Não tinha nada disso. E os caras conseguiam olhar para a natureza e decifrar a natureza, como se eles conseguissem, a partir de um momento, a partir de uma meditação, de uma observação e alguns conhecimentos, algumas coisas que eles tinham, acessar o íntimo da realidade, o que nós chamamos por verdade, na verdade, um acordo entre um enunciado, uma linguagem, né, uma hipótese que a gente traga e a realidade, como a realidade se apresenta. Então, é o que a gente chamaria de verdade, vamos dizer assim. A gente se aproxima do que o mundo é. Vamos dar um exemplo. Né? A partir do quê? De um emaranhado, de um monte de conhecimento que eles conseguiram? Não. Não, nem sempre. A partir de um pouco de conhecimento, sim, óbvio, né? Esses caras, eles estudavam muito. Só que tem um ponto. É muito diferente dessa percepção de estudo que nós temos hoje. Tá? Esses caras, tem caras que, você imagina, o cara tem uma biblioteca de 100 livros para ler a vida toda. Você vai pensar, 100 livros é até uma quantidade razoável. Mas se você for pensar num cara que é um estudioso para estudar a vida toda, alguns caras, não é uma quantidade absurda. Tem cara aí na internet que fala que já leu 1000, né, 500 e bababá. Tem gente que lê 20, 25 anos. Eu já não me apego a esses números, tá? Mas o lance é o seguinte: o cara a vida inteira meditando sobre os livros. E a partir do momento que ele medita sobre um livro e ele extrai algo precioso desse livro, aquilo que ele extraiu permite com que ele olhe o mundo diferente. Permite com que ele faça conexões no mundo diferente. E sem ter, às vezes, um conhecimento que está naquele livro, o conhecimento daquele livro abre portas para outros conhecimentos. Ele consegue derivar dos próprios conhecimentos que ele teve, outros. A partir do quê? De mais conhecimento? Não necessariamente. De um jejum de conhecimento. De uma capacidade de meditar. Quando o Hudson Vitor, no Opúsculo, ele fala sobre meditação, ele não está falando sobre essa meditação mindfulness que eu fiz. Respiração, que é muito boa, inclusive. Mas é uma meditação de olhar para a coisa e se debruçar e deixar que ela se revele. Sabe? Isso tem muito com a teoria, com a ideia da teologia cristã também, de uma certa meditação sobre a palavra. Né? Você deixar que aquilo se revele, que o sentido se revele. Uma coisa é você simplesmente interpretar um texto, interpretar algo. Outra coisa é, pela observação, essa parada é meio poético até, né? Se deixa ser interpretado. Entendeu? É como se abrisse um portal assim, e agora eu acesso o íntimo do mundo e eu entendo como as coisas funcionam, como são as regras das coisas. Eu faço isso com mais conhecimento? Não. E é exatamente isso que é o ponto-chave aqui, que é: você não precisa de um acúmulo de conhecimento sempre. Você já provavelmente, você que está me escutando agora, você que está vendo meu vídeo, você provavelmente já tem uma quantidade de conhecimento necessária para começar a fazer associações no mundo e tomar boas decisões. Beleza? Então, o fato é que é muito difícil a gente entrar num jejum de conhecimento. Esses caras que estavam lá atrás, eles tinham essa facilidade. Por quê? Porque eles não tinham acesso a essas distrações, eles viviam em pequenos grupos, certo? Eles tinham acesso a pouca informação e eles debruçavam sobre a informação de forma profunda. E olhavam, tinham tempo, ócio também para olhar para as coisas. Quando você vai para teologia cristã também, você vê muitos momentos de Jesus se retirando para orar, para ter um tempo só ele, Deus. Ok? E aí eu não estou falando só isso, tem várias outras religiões que prezam isso também. Mas o lance é, a ideia de ter tempo em nossa realidade é um luxo.
Mas exatamente, e é meio que um contraditório, é meio que angustiante. Eu vou ter que dar tempo pra coisa acontecer quando eu tenho que ser extremamente produtivo e eu não tenho tempo pra fazer isso rolar. Essa é a realidade, é uma realidade imposta, né? Mas eu entendo essa regra do jogo. Mas o lance é, para você aprender qualquer coisa, ou ter maestria em qualquer coisa, ou tomar boas decisões, não necessariamente você vai precisar de um novo conhecimento. Você vai precisar de uma clareza. E essa clareza não necessariamente vem com um novo conhecimento. Na maioria das vezes, e eu digo isso porque eu já bati muita cabeça nisso, buscando conhecimento, blá, 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 e no final eu fico num ciclo que se retroalimenta, eu preciso de mais conhecimento, e eu deixo a realidade de lado. Eu deixo de, com a minha capacidade do que eu já tenho de recurso, olhar para a realidade e tomar uma decisão com base no que eu consigo observar. Eu deixo de olhar para a realidade e deixar que ela se revele a mim. Deixar que as leis se revelem. Deixar que as coisas, né, como se tivesse um íntimo na coisa, né? Uma regra geral do mundo, e a partir dessa observação de um conhecimento minimamente ali prévio, né, eu consigo entender o mundo. E aí quando a gente vai pro jiu-jitsu, cara, né, o lance do jejum de conhecimento é importante, e Jesus entra aí muito como essa questão de, tanto a questão de meditação, que se aproxima, eu quero dizer, da ideia do Hugo de São Vito, desse opúsculo, quanto também da meditação, né, como a ideia de se retirar para ter um tempo. Não uma meditação mindfulness, mas uma meditação mais contemplativa. E aí o jiu-jitsu, cara, a ideia do jiu-jitsu aqui é porque muitas vezes você tá buscando uma nova, você fica numa corrida. Eu já dei esse exemplo num vídeo aqui, mas você fica numa corrida de buscar cessar uma lacuna. Você acha que você cessará uma lacuna sua hoje, principalmente você que começou, a partir de um novo conhecimento, de uma nova técnica. Afinal, você não conhece muito, você não tem muitas técnicas. E aí você precisa fazer o quê? Buscar várias. Aí que tá. Primeiro ponto. Buscar várias técnicas não necessariamente vai te ajudar, porque você precisa de um tempo de maturação em cada uma. Beleza? Segunda coisa. Quando você consegue olhar para uma técnica, para uma raspagem, e extrair dela as regras dessa raspagem, o que eu quero dizer, o que faz uma raspagem acontecer, qualquer outra raspagem vai levar esse conceito. É a ideia do fundamento. É a ideia do alicerce. O que é isso? Né? Se você consegue olhar para algo e entender que, olha, toda vez que esse cara raspa é porque ele está em desequilíbrio, e o que provoca um desequilíbrio normalmente é o centro de massa, óbvio. Você talvez não consiga derivar nesses termos, mas você consegue entender, olha, o tronco dele tá mais para cá, a cabeça dele tá mais para cá. É observar, é perguntar, você perguntar não para alguém, mas é você perguntar para a própria posição, assim como você às vezes pergunta para um livro, isso aqui é coisa de maluco, né? Pô, você vai perguntar pro livro, o livro não fala, você é doido, Gabriel? Não, mas você, a ideia, tem um livro que chama Como Ler Livros, muito bom, inclusive, e uma das coisas que ele fala é justamente isso, você tem que interrogar o livro. Né? Quando você está vendo uma posição, interrogue a posição, não alguém, interrogue a posição. Para você mesmo. Por que essa parada aí tá dando certo, velho? Hein? Por que essa caralha tá dando certo? Por que se o cara puxar a cabeça do outro ali, ele desequilibra? Quando você entende isso de uma raspagem, o lance é o seguinte, você entendeu isso de uma raspagem, você conseguiu observar e entender o que estrutura um desequilíbrio, uma raspagem que seja, você vai conseguir derivar para as outras posições isso. Quando você tem clareza de fundamentos, fica muito mais simples de você aprender qualquer coisa. Quando você olha para a realidade e entende as leis que regem a realidade, você consegue aprender, ter essa apreensão imediata disso, como os antigos fizeram, sem o conhecimento que a gente tem hoje, quer dizer, acesso à informação que a gente tem hoje, que tem uma diferença entre informação e conhecimento, tá? Mas sem o acesso à informação que a gente tem hoje, mas com conhecimento extremamente profundo, de observar as coisas também, esses caras conseguiam extrair da realidade só, deixavam a realidade contar para eles. É uma simbiose, né? Você precisa deixar que o mundo, que aquilo que você está querendo aprender, te conte. E não simplesmente buscar por um novo conhecimento, uma nova informação. Não, deixa aquilo
Deixa aquilo. Isso mudou profundamente muitas coisas que eu realmente faço, porque eu era um cara que eu lia muito em volume, só que as minhas ideias e conexões, elas eram um pouco fracas. E eu não lembrava das coisas, saca? Então quando e o jiu-jitsu também, quando eu começo a entender no jiu-jitsu o que fundamenta algo, e qualquer um pode fazer isso, qualquer um, é só você perguntar, olha, se eu tô fazendo uma força pra cá, vai dar errado e eu não tô conseguindo? Por que tá dando errado? Toda vez que uma posição dá errado, é um bom momento para você se questionar, por exemplo. Por que eu não tô conseguindo fazer isso aqui, cara? Se eu coloco assim, eu faço exatamente isso e eu faço essa força e não sai. A técnica que eu aprendi não tá dando certo. Por quê? Você consegue essa resposta, sabe? É óbvio que um professor é um facilitador, é óbvio. Mas à medida que você consegue essa resposta, deixa eu te contar uma coisa. Você vai aprender jiu-jitsu com muito mais facilidade. E não só isso, a tua vida vai ser assim também. Toda vez que você, por si só, tenta resolver um problema, sem antes mesmo, às vezes, ter um conhecimento prévio, tá? Sem antes mesmo ter um conhecimento prévio, os circuitos cerebrais envolvidos na resolução daquele problema serão mais ativos. E quando você, se necessário, né, se você precisar realmente de um conhecimento para resolver aquilo que você não tem, por exemplo, você não vai entender física quântica sem um conhecimento prévio. Mas se você tentar entender antes de ler qualquer coisa, os circuitos que estão envolvidos na resolução daquele problema, na teorização daquilo, vão ser ativos, e no momento que você tiver um livro de física quântica na mão, ainda que seja extremamente difícil, o seu aprendizado será mais fácil. Por quê? Porque você já, de alguma forma, intuiu sobre aquilo. De alguma forma, você já tentou acessar aquela realidade. De alguma forma, hoje eu estou falando no física quântica, mas vamos... Né, o jiu-jitsu, entender jiu-jitsu não é tão complexo assim. Não tô falando que é fácil, nossa, mas não é tão complexo quanto física quântica, né? Tô dizendo física quântica hard mesmo. Não essas papagaiadas que vocês veem na internet. O que acontece? Quando você tem esse negócio, eu quero entender as leis que regem as coisas, e eu debruço tanto, olha, ainda que você erre, o teu aprendizado depois... O teu aprendizado por subsequente será muito mais sólido. Você vai se tornar mais inteligente. No final, a ideia de jejum, Jesus e jiu-jitsu é justamente um pretexto para dizer, para de só querer alimentar ou se afogar, se asfixiar num novo conceito, numa nova técnica, uma nova informação, e comece a ter conhecimento das coisas, porque conhecimento pressupõe experiência, pressupõe maturação, pressupõe contato com aquilo. Você conhece sobre a realidade a partir do momento que você a vive. Não é que no momento que você fica só na informação, você pega uma informaçãozinha só. É no momento que você observa, você interage. Quando você está no jiu-jitsu, interaja, sem dúvida nenhuma. Observe, pergunte para a posição, para você mesmo. Pô, mas por que não está dando certo isso aqui? Se eu fizer uma força aqui, deixa eu dar uma olhada. Você vai extrair isso. Ou você acha que o jiu-jitsu ele veio sistematizado, todo protocoladinho, as posições são assim? Não. Algum momento alguém criou isso. Da observação. Tudo foi criado, né, cara? Se você for pensar assim, né? Tudo a partir de uma observação e de teste, você consegue fazer isso. E faça isso na tua vida, porque muda tudo quando você começa a olhar para as coisas e buscar resolver os problemas delas sem necessariamente ter um conhecimento maior. Você já tem conhecimento suficiente. Eu achava que não, cara. Eu achava que eu não tinha. E assim, você tem conhecimento suficiente para dar um pontapé e para fazer algo legal e para tomar boas decisões. Provavelmente. Se você tá me escutando aqui, se você tem um celular, você tá no YouTube, você tá vendo esse canal, você tá aqui até agora, provavelmente você tem esse discernimento. O que te falta muitas vezes é 3 coisas que ferram a tua vida. Falta de clareza, falta de energia ou medo. Alguma dessas 3 coisas. É 100%. Ou você não tem clareza do que fazer, e às vezes você até sabe o que fazer, mas você não confia no que você vai ter que fazer, então você não tem clareza da sua própria confiança. Certo? Ou você tem medo, você sabe o que você tem que fazer, ou você tem medo de executar por alguma razão. Seja, pode ser medo de rejeição, abandono, pode ser medo de tomar um cacete, não sei. Ou você não tem energia, você é resignado, sabe? Depressivos tem muito isso. Eu já tive esse quadro, então eu sei dizer com propriedade e já estudo sobre isso também. Depressivos tem muito isso. Então, quando você tem alguma dessas coisas, isso trava seu desenvolvimento.
O fato é, a gente está falando sobre clareza aqui. Quando você tem clareza sobre as coisas, quando você tem clareza, e essa clareza não necessariamente vem da informação, mas do conhecimento, e o conhecimento pressupõe o quê? Contato com aquilo, maturação, olhar para a realidade, perguntar, questionar, isso facilita a tua vida. Você conseguiria viver tranquilamente, estudando, sem dúvida nenhuma, com não é uma biblioteca gigantesca, cara, você não precisa ficar se matando de ler livro, não, mas com uma boa quantidade de livros, com um bom hábito, a gente esqueceu, cara, mas normalmente 90% dos problemas que você vai resolver são problemas, hoje, que você tenta resolver, são problemas que várias outras pessoas já resolveram. Entende? E como? É simples, cara. É vivendo uma vida simples, cara. Tipo assim, você... o assunto até discorreu pro outro lado, mas o lance é, você consegue viver, no fundo, bem, cara, lendo pequenos livros, tendo poucos, não muitos, nossa, não excessivamente, lendo bem bons livros, mas uma quantidade que seja tranquila para você, onde você vai adquirir bom conhecimento, boa informação, e a partir dessa informação você vai maturar e ter conhecimento do mundo, isso facilitará a tua vida, e esse emaranhado, esse limbo que fica na tua cabeça, muitas vezes que te trava a decisão, torna as coisas menos claras para você. No jiu-jitsu é exatamente isso. O que eu mais vejo hoje, o que eu mais, mas assim, de longe, eu sou professor também. Tá? E eu fui atleta por muito tempo. Então, o que eu mais vejo é o pessoal não tendo clareza de coisa simples, cara. Simples. E quando eu simplesmente mudo um pé da pessoa, ou mostro um fundamento básico, cara, básico, sabe? A pessoa, brilha o olho. É como se caísse um véu do olho dela. No final, tudo que eu tô te dizendo aqui, é como eu falei agora há alguns minutos, já foi resolvido. Assim como na tua vida. É você saber que existe uma necessidade de um tempo para as coisas acontecerem, sem dúvida nenhuma, mas esse tempo te dará vantagem. Porque no momento que você o usa para aprender, para olhar para as coisas, para sentar, relaxar e não buscar mais uma informação como fuga, às vezes também, da resolução daquele problema, achando que mais uma informação vai ser resolver aquele problema, não, seja no jiu-jitsu ou fora dele. Quando você dá esse tempo, assim como Jesus te retirava nas meditações dele e tudo mais, assim como o jejum de informação se faz necessário hoje, no jiu-jitsu ou fora dele, você vai conseguir uma maior clareza para tomar decisões na sua vida. E evoluir também no jiu-jitsu, porque nesse canal não falo só sobre isso. O jiu-jitsu é o centro da coisa. Mas tudo que envolve o jiu-jitsu, para mim, é interessante. O jiu-jitsu é um hábito angular. Ele é como se fosse uma pedra angular na minha vida, porque a partir dele eu consigo disciplinar várias outras. E uma coisa que serve para ele, serve para as outras também. O jiu-jitsu ele te traz para a realidade. E para mim, o que muitas vezes falta nessas pessoas é essa deficiência hoje de olhar para o jiu-jitsu e conseguir extrair dele as regras. Sem necessariamente ter sempre um conhecimento a mais, uma informação a mais. Isso te desgasta, te faz travar, te faz ficar naquele branco muitas vezes na situação e te faz ficar perdido. E quantas vezes fora do jiu-jitsu você também se sentiu assim, né? Bom, sobre fundamentos, cara, que às vezes é o cerne da questão, né? É o que você vai encontrar olhando para o jiu-jitsu. Como tem muitas deficiências, tem um curso aqui meu que é sobre guarda, óbvio, né? Fundamentos de guarda, onde eu estruturei algo muito simples. É para tornar simples o teu jogo, não complexo, meu Deus do céu, não sei o que, não. Simples e eficiente. Que eu testei em mim, testei em vários alunos, testo sempre. É um estudo que eu faço, simples, R$27,90 para você de fato melhorar a sua guarda. Não teve um feedback, e olha que eu perguntei para todo mundo, ou quase todo mundo, na verdade, que comprou o curso, negativo desse curso. Mentira, teve um sim. O cara falou que, na verdade, ele esperava que eu desse uma aula de 100 quilos. Eu não me lembro. Daí eu falei assim, acabei não dando uma aula de 100 quilos, mas o restante foi muito bom. Se tivesse, eu falaria. Não tem problema nenhum, porque eu sou sincero e falaria, olha, talvez se você estiver esperando isso, não vai. Mas no que tange, conseguir reter uma pessoa na guarda, os fundamentos de fazer uma boa guarda ali, reter a pessoa, não passar, não tomar passagem, esse é a melhor aula que eu vi até agora na internet. Na verdade, eu não vi nenhuma, mas eu estruturei ela de um jeito muito simples, visual. Eu tô dizendo ali tudo, né, de kimono, tudo mais.
de forma prática para você entender. Fora isso, tem alguns outros bônus, por exemplo, uma aula sobre autocontrole. Se você tiver interesse, vai estar aqui no link na descrição. Agora, para fechar o vídeo, e se você não quiser também, não tem problema, tá? Mas para fechar o vídeo, entenda uma coisa. Não necessariamente uma nova informação vai resolver o seu problema. Às vezes, sim. Principalmente se você, não sabe nada. Aí você vai precisar de uma certa base. Mas você consegue muitas coisas na sua vida tomando sua própria decisão. E você já tem normalmente informação e conhecimento para tomar isso. Te falta o quê? Meditar sobre ele. É uma coisa que eu sempre faço, e a batata, toda vez, esses tempos aí eu não estava conseguindo dormir direito. O que eu fiz? Eu deitei, eu saí da cama, eu fui e comecei a meditar, e comecei a escrever, e comecei a deixar que aquela situação me contasse o que estava acontecendo. E era meu pensamento agitado e tudo mais. Eu não me lembro a última vez que eu tive um sono tão bom depois de que eu fiz isso. Saca? O que eu quero dizer é, muitas vezes, talvez, isso em outro momento, né, uma situação assim, me levasse a procurar uma informação. E não tem nada de errado. Não tô falando pra você não ler, pra você ficar burro. Não. Eu estou dizendo só, toma cuidado para você não ficar num ciclo vicioso de esgotamento mental. Quando, na verdade, o que você precisa é só tirar um tempo, meditar, olhar para as coisas. Seja no jiu-jitsu que você está querendo aprender, que você consegue isso, eu tenho certeza, eu te mostro por A mais B que você consegue, ou em qualquer área da tua vida. Ok? Se você gostou desse vídeo aí, deixa o like aí, compartilha com outras pessoas e deixa um comentário aqui. Fechou? Porque a minha ideia sempre é contribuir com cada um de vocês. Genuinamente. E se eu puder, estarei feliz. Fechado? Tamo junto, até o próximo vídeo.